campanha. E Deus me deu algo muito, muito bonito. Aleluia. 3 situações que se completam. Glória a Deus. E a primeira situação se encontra em Gênesis 18, 10. Glória a Deus. Gênesis 18, 10. Aleluia. Gênesis 18, 10. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Vamos ler. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. A segunda situação que se relaciona, que tem o mesmo contexto que essa, se encontra em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4, versículos 16 e 17. 2 Reis 4, 16 e 17. Vai dizer assim a santa palavra do Senhor. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Aleluia. Ela contestou: não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Aleluia. E o último texto que tem relação com esse mesmo contexto de histórias se encontra em Lucas 1. Lucas, capítulo 1, verso 13. Lucas 1, 13. Aleluia. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Lucas 1, 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos diante de 3 cenários que se relacionam e 3 cenários que relatam impossibilidade. Quando a gente analisa a história de Abraão, que foi a primeira situação a qual o Espírito Santo ministrou no meu coração, a gente entende que no capítulo 12, Deus retirou ele do meio da sua casa, do meio da sua parentela, do meio do povo a qual ele convivia, que vivia num caminho tortuoso, num caminho de idolatria, num caminho que desagradava ao Senhor. Até Deus gerar e trazer a promessa no coração dele, Abraão viveu várias situações. Do capítulo 12 até o 15, quando Deus diz: sai da tua tenda e conta as estrelas, assim vai ser a sua descendência. Mas até o anjo chegar e falar com ele, ainda aconteceram outras situações na vida de Abraão. E o que eu aprendo com isso? O teu impossível vai acontecer. Aleluia. Mas no caminho para o teu impossível acontecer, você vai passar por situações para que o próprio Deus possa analisar a sua estrutura para viver aquilo que é o impossível de Deus. Até chegar ao capítulo 18, Sara, ela cometeu um erro. Ela quis ajudar a Deus. E ela disse assim: eu já tenho uma idade avançada, Abraão já tem uma idade avançada, eu vou permitir que a minha serva Agar coabite com meu marido, para que possa assim gerar descendência por nós. Ali Sara se antecipou e passou à frente de Deus. O impossível na vida de Sara, ele não foi solucionado naquele momento.
porque ela quis dar um jeito dela, ela quis agir com a sua própria força. Aleluia. E muitas das vezes nós, pela nossa humanidade, queremos agir e queremos dar uma solução como Sara quis dar. E o mais interessante é que Deus, Ele não desceu do céu, não mandou anjo para falar assim: Sara, você está errada, não faz isso, não faz aquilo. Deus permitiu todo aquele cenário. Existem decisões na minha e na tua vida que Deus não vai mandar o anjo, Deus não vai descer do céu. Deus vai deixar você tomar aquela decisão, mesmo que ela seja errada, para que você possa passar por aquilo e entender: por que eu não confio em Deus? Por que eu não busquei a presença de Deus? Aleluia. Porque eu não perguntei ao Senhor se era para ir por esse caminho ou não. Muitas das vezes Deus permite que venhamos a quebrar a cara em determinados momentos da nossa vida, para que a gente venha adquirir maturidade e adquirir experiência. Eu acredito que se Sara tivesse entendido tudo o que o Espírito Santo de Deus falou a Abraão, o que o próprio Deus falou a Abraão, ela não teria dado o jeitinho dela, mas ela deu o jeitinho dela. Mas o Senhor tinha feito a promessa, e a promessa precisava se cumprir. Aleluia. E no capítulo 18, os anjos, que representam o próprio Deus, foram lá falar com Abraão, e foram deixar essa palavra para Abraão: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Aqui eu aprendo que o impossível de Deus na minha e na tua vida tem um tempo para acontecer. Aleluia. Sara e Abraão precisaram esperar até que chegasse o limite. Acredito que Deus falou assim: eu vou deixar que chegue o limite da idade dele. Ele vai chegar aos 100 anos de vida e Sara aos 99. Aí eu vou cumprir a promessa, para que eles possam verdadeiramente dizer que eu sou Deus do impossível. Às vezes, enquanto há recursos humanos, enquanto a medicina pode, enquanto há uma solução natural para resolver o seu problema, Deus vai permitir que continue o problema. Mas quando chegar no limite, quando não houver mais saídas naturais e humanas, Deus vai intervir. E o teu impossível vai se tornar possível. Assim como foi com Sara e Abraão, que viveram a promessa. E eles tiveram um filho, filho da promessa, Isaac. Deus está gerando no meu e no teu coração Aleluia. o filho da promessa. Glória a Deus. Às vezes a promessa que você tem é a tua família na presença do Senhor. É poder declarar, como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes o teu impossível é uma porta de emprego que não abriu. Às vezes o teu impossível é uma causa na justiça. Às vezes o teu impossível é a libertação de um parente. Só você sabe qual é o seu impossível. Mas nessa noite Deus diz: no tempo certo você vai ver Deus entrando no teu impossível. E a segunda história que nós temos é sobre uma mulher, a mulher de Sunem. É interessante essa história, porque ela era uma pessoa que tinha possibilidades financeiras, ela tinha uma estabilidade financeira, era casada com um homem que tinha posses, podemos dizer assim, pelo contexto da palavra do Senhor, que era um homem rico, que era um fazendeiro. E ela observava algo interessante. Ela via o homem de Deus passar. E num dia ela convidou aquele homem para uma refeição. Será que se alguém nos convidar para uma refeição, como vai ser a nossa postura? Será que vamos ter a postura que Eliseu teve naquela reunião? Saber qual lugar da mesa ele podia se sentar, quando que ele podia desfrutar do alimento, o que ele podia falar dentro daquela mesa ali. Porque muitas das vezes há pessoas que infelizmente querem se sentar na mesa, querem estar na mesa e serem recebidos, mas não sabem como se portar. E infelizmente não vão estar essas pessoas não vão envergonhar só os seus nomes, vão envergonhar o nome do Senhor. E a Bíblia fala algo muito perigoso, que dói até de ouvir: ai daquele pelo qual vê o escândalo. Eliseu era um profeta que tinha cuidado com o que falava, que sabia
aonde ir e como chegar em determinadas situações, em cada situação. E naquela situação, aquela mulher analisou, depois desse jantar, depois dessa refeição que eles fizeram, ela analisou, aí vai um santo homem de Deus. Aleluia. E ela empreendeu no coração dela, junto com o seu marido, fazer um quarto para ele. Ela decidiu ofertar na vida daquele homem de Deus um local para que ele pudesse repousar quando ele passasse por aquela cidade. Às vezes, na nossa vida, vai ser da mesma forma. Pessoas vão ofertar. Pode não ser um lugar, mas uma quantia para nos ajudar. Às vezes é algo que necessitamos. E nós temos que reconhecer e entender que devemos ser gratos, primeiramente ao nosso Deus, e depois a essas pessoas que nos estenderam a mão naquele momento. Amém. E a gratidão de Eliseu foi tão grande que ele falou assim: peraí, eu tenho que fazer algo por essa mulher, eu tenho que honrar essa mulher, porque ela está me honrando, ela me deu um espaço na sua casa. A gente para analisar quantos hoje em dia dariam um espaço na sua casa com o profeta. Quantos construiriam, porque ela construiu, ela não tinha aquele espaço, ela construiu um espaço para aquele santo homem de Deus. Será que nós construiríamos um espaço para abrigar, não como moradia fixa, mas por um determinado período de tempo, um servo de Deus, uma serva de Deus? A Bíblia fala que aquele que trata o seu irmão como profeta, recebe galardão de profeta. Aleluia. E essa mulher reconheceu em Eliseu um profeta. E ele, com aquela gratidão no seu coração, liberou do céu a palavra: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Porque Eliseu reconheceu, através do seu diálogo com Geazi, seu servo, que aquela mulher tinha bens, tinha riquezas, ela vivia bem no meio do seu povo, mas ela não tinha filho. E o marido dela já era de idade avançada. Era um impossível na vida dela. Deus entrou nesse cenário de impossibilidade. E aqui nós vemos, e nós podemos trazer para a nossa vida, Deus entrou nesse cenário de impossibilidade. Deus pode entrar no teu cenário de impossibilidade. Eu não posso precisar o tempo, porque o tempo está nas mãos do Senhor, mas pode ser hoje. Você pode chegar na sua casa e encontrar algo diferente lá. Você pode chegar no seu trabalho e notar uma diferença no seu trabalho. Você pode chegar na casa de alguém que você conhece, de um parente seu, e encontrar o cenário mudado e reconhecer que o Deus do impossível entrou na sua impossibilidade. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite Deus diz para cada um de nós: eu vou entrar na sua impossibilidade. Aleluia, glória a Deus. E como fiz com essas duas mulheres, vou fazer na sua vida, num tempo determinado. E é interessante que, na mesma hora, ela ficou assustada. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Quantos profetas não devem ter passado pela vida dessa mulher e não devem ter dito a ela palavras e coisas que mexeram com o psicológico dela, e ela acreditou que aquilo ia acontecer e nada aconteceu. Quando eu leio esse texto e quando eu vejo ela falar dessa forma, eu conjecturo que ela já deve ter sofrido decepções com outros profetas que passaram por aquela cidade, por aquela localidade. Porque ela disse para Eliseu: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ou seja, ela já foi enganada. E quantos de nós não somos enganados pelos falsos profetas? A Bíblia vai dizer que no final dos tempos surgiriam vários falsos profetas, profetizando, entregando visões e revelações, e falando coisas que são mirabolantes, para mexer com o psicológico, mexer com o emocional das pessoas. O que mais tem acontecido na atualidade é pessoas pregando aquilo que está fora da palavra de Deus, querendo declarar que vão acontecer coisas na sua vida. Você espera 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, e as coisas que aquela pessoa disse não acontecem.
Mas nessa história nós vemos que Eliseu, ele era um homem de Deus. E o texto vai dizer, e concebeu uma mulher, e deu à luz a um filho, no tempo determinado. Aleluia. No ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. A palavra se cumpriu. Porque o nosso Deus, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quando Deus fala, passa o tempo que passar, ele vela para cumprir a sua palavra. E a última situação, o último contexto que tem relação com esse texto é a história de Zacarias e Isabel. Aqui nós vemos um casal, um homem que era sacerdote da casa do Senhor, Zacarias, que estava no seu dia de servir na casa de Deus, estava com alegria ali, trabalhando para o Senhor no templo, e ele teve uma visita do anjo do Senhor. E ali o anjo diz a ele, não temas, porque tua oração foi ouvida. Aleluia. Que nós possamos nessa noite receber essa palavra e guardar no nosso coração. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Esses dias eu estava conversando com um jovem e ele falou algo que eu até achei engraçado, mas eu já retruquei logo. Ele falou assim, eu oro, mas eu acho que Deus não me escuta. Eu falei para ele, está repreendido nisso. Existe uma diferença em Deus nos ouvir e Deus atender a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. A oração que nós fazemos, Deus ouve. Agora, atender o que a gente pede é outra história. Será que nós estamos prontos para que Deus faça aquilo que a gente pede? Será que o que nós temos pedido a Deus está em consonância com o que Ele deseja? Está de acordo com a sua vontade? Por isso que nós temos que entender como o Tiago fala, né? Pedis, mas pedis mal. Por isso que você não recebe. E foi interessante esse diálogo, porque eu falei, não, Deus escuta a nossa oração. Agora, fazer o que a gente pede é outra situação completamente diferente. Mas nesse contexto de Lucas 1, o anjo foi lá e disse, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz ao filho, e lhe porás o nome de João. A impossibilidade de Isabel, Deus entrou no cenário. Só que há um mistério aqui, porque Zacarias, ele recebeu essa palavra, mas ele, ao mesmo tempo, duvidou também dessa palavra. E por ele ter duvidado, ele falou assim, está duvidando? Pois enquanto a criança não nascer, você vai ficar sem poder falar. E no dia que a criança nasceu, todo mundo queria dar um nome para a criança, mas Deus já tinha dado o nome de João. A esposa Isabel falou, não, vai se chamar João. E ali Deus devolveu a voz a Zacarias. E ele louvou e engrandeceu ao Senhor. O impossível é aquilo que não pode existir ou acontecer. Aquilo que é difícil demais de se fazer ou conseguir. Os dois principais sinônimos de impossível é inviável e irreal. Mas nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. E Ele quer entrar na nossa impossibilidade nessa noite. Assim como Ele entrou na impossibilidade de Sara, dando a ela, depois de uma idade bem avançada, um filho, que foi um filho que lhe trouxe muita alegria. Foi o filho que a fez sorrir, que a fez rir, que gerou alegria para outras pessoas também, Isaac. Assim como Deus entrou na impossibilidade da mulher de Sunem, dando a ela um filho num tempo determinado, como a palavra do profeta. Assim como Deus entrou no cenário de Isabel e Zacarias e deu a eles um filho. O nosso Deus nessa noite vai gerar nos nossos corações o impossível, que Ele vai atuar. Aonde você não encontra mais saída, não encontra mais solução,
é o impossível que Deus vai entrar nessa noite. Aleluia. Nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor. Eu convido você a participar comigo desse clamor. Porque o nosso impossível, ele é possível para o nosso Deus. E Ele quer nessa noite abrir o céu em nosso favor. Amém. Abrir, como a nossa pastora falou no momento que disse minha oferta, as janelas do céu. Glória. Às vezes, as janelas abertas dos céus podem representar muito mais do que bênçãos financeiras. Mas a sabedoria para lidar com a vitória que Deus vai te dar. Porque tem vitórias que Deus dá para o homem e para a mulher de Deus, que por falta de sabedoria, elas escorrem entre as mãos. E aquilo se torna maldição, não bênção. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer abrir o céu e quer derramar sabedoria sobre cada um de nós. Para que quando Ele entrar no nosso impossível, o impossível que Ele vai resolver não venha escorrer pelas nossas mãos, mas que se torne um testemunho de alegria, como foi para todos esses personagens, para Sara, para a mulher de Sunem e para Isabel e Zacarias. Amém. Que contaram esse testemunho com alegria na sua alma. Hoje Deus quer trazer alegria para mim e para a tua alma. Hoje Deus quer trocar o fardo pesado pelo seu jugo leve e suave. Gerar no teu coração a alegria que precisamos para continuar e prosseguir. Hoje é o 15º dia desse mês. Faltam 16 dias para esse ano terminar. Mas até lá, muita coisa pode acontecer. Muitas portas podem se abrir. Muitos pix podem cair na tua e na minha conta. Tem muita coisa de Deus para ser revelado ainda. O tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. E o Senhor vai agir. Aleluia. Fecha agora o teu olho aí. Coloca na tua mente agora o teu impossível, o teu improvável, aquilo que você acha que não tem mais jeito e não tem solução. O nosso Deus agora está contemplando o que você está pensando nessa hora. Ele está indo de encontro ao seu pensamento. Ele está contemplando a sua petição agora. Você tem liberdade para chegar ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, e declarar ao Senhor aquilo que para você é impossível nessa noite. Aquilo que você considera que, humanamente falando, não há mais saída, não há mais solução. Eu já esgotei os recursos que estavam nas minhas mãos. Agora só tu, Senhor, pode intervir. Só tu pode mudar esse quadro. Só tu podes tocar naquele coração endurecido, para que ele venha em meu favor, para que ele venha assinar em meu favor essa vitória. Ah, meu Deus e meu Pai, soberano é teu nome, Deus. Nós estamos no clamor, Pai, das causas impossíveis. Por essa causa me põe de joelhos, Pai. E nessa hora, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas estão meditando agora nas suas impossibilidades, Pai. Ah, Senhor, a tua palavra diz que para ti nada é impossível. O Senhor não está com as mãos encolhidas para que não possa abençoar, para que não possa resolver. Ah, meu Deus, meu Pai, vai entrando na causa da justiça, vai destravando a papelada, Senhor, vai entrando, Pai, na saúde, Pai. Aquilo que o homem disse que é incurável, o médico atestou, deu um laudo dizendo que não tem cura, mas o Senhor é médico dos médicos. A tua palavra fala que o Senhor Deus que sara, o Senhor faz a ferida e o mesmo Senhor é que cura, Pai. Ah, meu Deus e meu Pai, entra nessa situação, entra nessa impossibilidade. Ah, meu Deus, esse parente, essa parenta, ah, Senhor, que está, Pai, vivendo uma vida errônea, que está vivendo uma vida equivocada, que está indo no caminho contrário à tua vontade, que não está seguindo os teus passos, ó Deus. O Senhor pode nessa hora entrar, o Senhor pode enviar um anjo, Pai, o Senhor pode agir com o teu poder e com a tua glória e reverter esse quadro. Ah, meu Deus e meu Pai, eu entrego cada um que está aqui, eu entrego esse clamor nas tuas mãos, Pai. Destrava agora no mundo espiritual a vitória. Abre, Senhor, o céu. Ah, Senhor, abre o céu, derrame de Jesus.
difícil, é uma época, Pai, a qual as pessoas muitas das vezes desanimam, mas vai gerando ânimo nos corações, Senhor. Vai, meu Deus, limpando as lágrimas, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor enxugará toda a lágrima, Pai. Vai enxugando a lágrima dos teus filhos nessa hora, Pai. Ah, meu Deus, meu Pai, toca no coração, Senhor. Ah, toca nesse coração, Pai, endurecido, nesse coração de pedra. Vai colocando o coração de carne, o coração aquecido. Meu Deus e meu Pai, visita a vida financeira dos teus filhos, Pai. Vai visitando as contas bancárias, Senhor. Ah, movimenta, Pai, os recursos financeiros, Pai, para que os teus filhos venham a poder, Senhor, realizar aquilo que está no coração deles, Pai, segundo o que está na tua palavra, Deus, porque muitos têm o desejo de fazer coisas nesse fim de ano, Pai, mas os recursos estão poucos, Pai. A tua palavra diz que tu é dono do ouro e da prata. Eu creio nisso, Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor está agindo em favor de cada um de nós, Pai. Ah, meu Deus e meu Pai, toca nos sentimentos dos teus filhos, nas emoções, Pai. Nós sabemos, Senhor, que nesses últimos tempos o inimigo da nossa alma tem travado uma guerra no emocional, tem jogado desânimo, tristeza, Pai, tem agido com depressão. Ah, meu Senhor amado, me levanta agora em oração com a tua igreja, Pai, para repreender toda a depressão, toda a tristeza. Ah, meu Senhor amado, visita as emoções, vai tocando na emoção de cada um que aqui está, que haja cura nas emoções nessa hora, restaura as emoções dos teus filhos, Pai, dê equilíbrio espiritual para cada um, Pai. Ah, Senhor, dê equilíbrio espiritual para cada um, Pai. Ah, meu Deus e meu Pai, coloca as armaduras espirituais de Efésios 6 em cada um de nós, Pai, para que possamos resistir, Pai, e estar firme no dia mau, Senhor, porque o dia mau não escolhe hora nem data para bater a nossa porta, ele simplesmente bate, e nós temos que estar preparados contigo, Senhor, para passar por cima dessas águas e vencermos esse dia, Pai. Ah, meu Deus e meu Pai, abençoa a tua igreja, Senhor, nessa noite. Guarda a tua igreja, Pai. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas que aqui estão, Senhor. E continua agindo com o teu poder e com a tua glória, Pai. Essa é a oração que eu te faço, Senhor, crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você que crê, leva para a tua casa o teu milagre, a tua vitória. O nosso Deus agiu com força e Ele tem todo o poder. Não despreze aquilo que saiu desse altar nessa noite. Leve contigo, porque Deus já entrou na tua dificuldade. O nosso Deus já entrou no teu impossível. E eu creio que o teu testemunho vai gerar outros milagres. Eu agradeço assim a minha oportunidade nessa noite. Em nome de Jesus, e as palmas.